Saudações a todos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Terra Nova PP. Meu nome é Fábio Botelho, vamos para o vídeo de hoje aqui falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho dos planejadores de projetos. Independente da sua área, se você é de TI, se você é de engenharia, se você é de qualquer outra área, você trabalha fazendo cronogramas, planejando projetos, certamente alguma coisa diante de toda essa problemática que estamos vivendo aí nos últimos 2 anos praticamente, deve ter mudado alguma coisa na sua carreira, mudou alguma coisa na sua forma de trabalho. E será que mudou alguma coisa com relação à forma que te contrataram para o seu projeto? Então já fica ligado aí porque a gente já vai começar, bora lá. Trabalho de planejador é um dos trabalhos fundamentais, seja em qualquer projeto. Sem sombra de dúvida, não desmerecendo qualquer outra área de conhecimento, de acordo com as boas práticas de gerenciamento, aquelas 10 áreas de conhecimento, 11, 12, sei lá, ainda mais agora com a nova versão do PMBOK, trazendo aí os domínios de desempenho, parece que a coisa abraçou mais negócios ainda, né? Mas uma coisa é certa em qualquer projeto que você trabalhe: o planejamento vai ser a mola mestre disso tudo. Se você tem um bom planejamento, você vai ter grandes chances do teu projeto em dia, dentro do prazo, custo e todas as áreas sendo integradas através do planejamento. E quando falamos exatamente nessa coisa do planejamento, como é que está o mercado, Fábio? Né? Nos últimos tempos aí, principalmente com essa coisa agora de trabalhar remotamente, home office e tudo. Então, portanto, aí o nosso tema de hoje aí, nossa dica da semana aí: qual o futuro sobre a contratação deste profissional? Eu me refiro exatamente aos planejadores de projeto. Para poder elucidar um pouquinho melhor aí nosso tema aqui de hoje, eu vou trazer um áudio aqui do aluno. Ele mandou para mim, ok? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que ele tem para falar aqui. Boa tarde, Fábio, tudo bom? Meu nome é Michel Granato, eu sou aluno seu do curso de Primavera P6 e eu também sou planejador, trabalho aqui em Minas Gerais, aqui nas obras da Vale de geotecnia e nesse mercado de geotecnia e engenharia de projetos. E eu tenho uma dúvida quanto ao seu posicionamento, o que você vê, o que você acha aí do mercado de trabalho em relação à atuação do planejamento, do profissional de planejamento, a atuação remota ou híbrida. O que você vê aí? Como é que você vê o mercado, as possibilidades, a tendência, se existe essa real tendência de migrar a forma de trabalho para híbrido ou para remoto 100%? Como é que você está vendo aí? Olha, excelente pergunta aí do Michel. Nossa, isso dá pano para manga aqui, a gente fala aqui horas, tá? Mas não vou estender muito o vídeo não. Bom, a minha perspectiva, assim, que eu tenho, a visão que eu tenho em relação ao que acontece hoje, tá? Me faz até remota, assim, né? Ir um pouquinho lá nos primórdios, né? Assim, na hora que o negócio da engenharia tava se tornando algo assim gigante, sabe? Porra! Tinha mais apontadores dentro do projeto do que efetivamente planejadores. O cara do planejamento era só o cara que ele desenhava o cronograma e ele alimentava aquela engrenagem, aquela engenhoca que muitas vezes só ele entende. Mas uma coisa fundamental no planejamento é a checagem in loco, ou seja, em campo, ver se exatamente aquilo foi feito, né? Qual foi a HH, qual foi a data que iniciaram isso, data de término real, quanto HH gastamos. Será que remotamente a gente consegue fazer isso? Bom, hoje em dia, com o advento da tecnologia, muita coisa disso daí pode ser feito remotamente. Eu mesmo já acompanhei projetos de construção civil vertical através de 4 câmeras IPs.
Câmeras essas posicionadas estrategicamente em alguns pontos que eu estava atacando o pavimento naquela semana de trabalho. E, obviamente, eu tinha que ter a equipe de campo, a equipe que estava lá, que era em outro estado, e eu estava no Rio de Janeiro, e eu fiz exatamente aquele trabalho, vamos dizer assim, como se fazia antigamente do planner. Era o cara que ele sentava, pilotava os softwares, fazia as análises dele, pegava as RDOs, analisava, indicava, entrava em reuniões e tudo assim. Sendo que antigamente, obviamente, isso tudo era feito presencialmente. Hoje a gente faz isso remotamente. A tecnologia veio aí para isso. Agora, Fábio, é possível controlar um projeto, fazer o planejamento de forma assim 100% remota? Olha, eu estou fazendo. Pleno 2020 e 2021, trabalhei 100% remoto, controlando um cronograma em Oracle Primavera de um projeto, estava em outro estado. Então aquilo, mas qual é, vamos dizer assim, a eficiência disso, a eficácia disso? Aí sim, é o processo de integração que tem que ser feito. Isso não foge de forma alguma. Você tem a equipe que está executando em loco muito bem integrada e, óbvio, você tem que ter um braço lá onde está acontecendo. Alguém que está lá efetivamente, olhando a obra acontecer, vamos dizer assim, para ser os seus olhos e ser o teu braço, de projetar as RDOs certinho, programação semanal e, claro, uma boa matriz de comunicação, uma boa matriz de responsabilidade, isso tudo ajuda a fazer. Agora, quanto à contratação desse profissional, né? Como é que vamos contratar ele? CLT? Vai ser PJ? Vai ser um mix? Vamos falar sobre isso, né? Bom, primeiramente, né, se a gente for pegar assim nos primórdios, cara, eu já vi aí lá para a década de 90, início dos anos 2000, cara, planejadores ganhando 50 pau. Ganhava mais até às vezes que o engenheiro da obra. Para falar como era. Mas tinha-se algumas coisas, vamos dizer assim, que fazia diferença, justificava. Ele era o único naquela porra daquele projeto que sabia pilotar o Oracle Primavera, sabia pilotar um project, alguma coisa do tipo gigantesca, na qual eu não tiro isso, vamos dizer assim, da responsabilidade do engenheiro, não. O engenheiro é para fazer engenharia, o projeto técnico, argumentar sobre aquilo. Ele não tem nem na grade curricular dele, na sua formação tácita acadêmica, as disciplinas que regem o âmbito do planejamento. Né? Então, até então, no máximo que esses profissionais fazem, aliás, a grande maioria faz, é buscar cursos extracurriculares de formação para ele poder, digamos assim, se dizer, eu sou um engenheiro de planejamento. Na qual, a partir de um certo ponto também, você deve tomar cuidado com isso, porque até então são profissões que não têm reconhecimento no Ministério do Trabalho. Se você for pegar lá na classificação brasileira de ocupações, coloca assim, engenheiro de planejamento. Não existe, filho. O máximo que você vai encontrar lá é cronologista. Tem uma classificação no trabalho lá chamada cronologista. Agora, Fábio, isso me prejudica em alguma coisa? A nível de respaldo jurídico? Bom, eu não sou nenhum expert na área jurídica para poder fomentar sobre isso. Agora, eu sei que isso pode te impactar na contratação. Se você for perguntar assim, qual é o salário de um técnico de planejamento? De acordo com o quê? O Ministério do Trabalho? Não, isso não existe no Ministério do Trabalho, não existe piso salarial. Pô, mas aí o cara é engenheiro, ele vai trabalhar com planejamento, no máximo que vai acontecer é ele ter um salário de engenheiro, que aí sim, existe lá o CREA, essas coisas todinhas embasando isso. Tá? Tem lá um piso, sei lá, de 6, 7 mil reais. Mas aí uma artimanha que o mercado começa a fazer é a analistização das profissões. Coloca o cara como analista de projetos. Quanto é que é o salário de acordo com o Ministério do Trabalho do analista? Não, não é, filho. Não é porque não tem. É estranho, né, essa coisa, né? Você pegar um cara que é um engenheiro e colocar ele como analista de projeto para exatamente você fugir dessa responsabilidade de que, se ele for contratado como engenheiro, o salário dele tem que ser 6 pau, 7, 8. Existe um piso mínimo. Mas como analista, a partir do princípio que não é uma profissão com reconhecimento e respaldo jurídico para tal, vamos te colocar um salário como 3,5, 4. E aí, será que compensa essas coisas todinhas? Bom, nós estamos em plena
situação muito complicada no nosso mercado já desde 2014, 2015, né? Na época aí que o boom do Rio de Janeiro, principalmente, era obras olímpicas, obras de Copa do Mundo. Pô, o Brasil tava fervendo a engenharia. Acabou isso, meu irmão, ó. O que mais aconteceu foi o engenheiro virar Uber. É fato? Não estou inventando. Uber. Eu conheço uns 20 que se transformaram em motoristas de aplicativo. O cara precisa sobreviver. Mas será que a nossa engenharia no Brasil, principalmente, ela vai retomar aquele fôlego que ela tinha lá em 2011, 2012, 2010, 2009, alguma coisa naquela? Eu acredito que sim. Nós temos um país muito grande, nós temos um país que ele tem muito a crescer ainda em comparação com os países da Europa, Estados Unidos, Singapura e por aí vai. Mas como vão me contratar diante de toda essa mudança que nós abraçamos, e tivemos que abraçar meio que na marra, tá? A coisa do home office não existe de 2 anos para cá, não, amigo. Na Europa se trabalha em home office há décadas. No Brasil, a coisa do home office, em razão, vamos dizer assim, da falta de educação, o empresário, quando colocava o profissional dele em home office, ele achava que o cara, desculpe o termo, estava coçando o saco em casa ao invés de trabalhar. Mas hoje se tornou uma realidade e não tem muito para onde fugir. Nós estamos atravessando um processo de pandemia, essas coisas todinha. Deus queira que isso já tenha ido embora, mas será que nós vamos voltar para os escritórios e tudo? Eu acho muito pouco provável. Muitas empresas já estão falando assim, olha, é mais barato eu manter o profissional trabalhando em home office, tendo em vista que ele já aprendeu esse ofício, já aprendeu essa forma de trabalhar, do que eu ter uma estação de trabalho, ter um escritório, uma sala e bancar aquilo tudo, porque aquilo é um custo desgraçado. Principalmente para projetos, ok? E deixar, vamos dizer assim, será que vai ser uma coisa meio híbrida, como o próprio aluno indicou aqui? Sei lá, 1 ou 2 dias eu tô lá no projeto, na obra, seja lá o que for, e os outros 3 dias eu tô trabalhando em home office. Olha, acredito que essa vai ser sim uma grande, né, tendência para o mercado da engenharia no que diz respeito ao profissional de planejamento, porque até então devemos ter a seguinte visão, tá? O cara do planejamento no início do projeto, esse cara trabalha muito. Nossa, ele passa horas e horas debruçadas em cima de todo aquele artifício de projeto para ele poder ter um cronograma bem estruturado com HH, valores, isso tudo. Agora, depois que o projeto começa a rodar, começa a acontecer, vamos dizer assim que a curva de dedicação desse profissional, ela cai bastante, porque o trabalho dele vai ser só de monitorar, controlar, fazer um replan e alguma coisa do tipo. E será que vale para as empresas manter aquele cara ali naquele canteiro de obra full time, sem ter muita demanda, vamos dizer assim, de serviço efetivamente para ele? Com certeza não. Se eu sou um gerente de um projeto, eu vou querer ter o planejador ali nos 2, 3 primeiros meses do projeto muito dedicado, mas depois que o projeto começar a andar, eu vou falar, amiguinho, ou eu vou alocar ele em outros projetos, ou seja, utilizar esse recurso que eu tenho em outras frentes, ou então, amiguinho, 2 dias, 3 dias você em casa, vem aqui 1, 2 vezes na semana só para a gente poder bater o cronograma, fazer uma reunião de alinhamento, você gerar para a gente o replanejamento da semana seguinte e tchau. Mas será também que isso aí, vamos dizer assim, compete a eu mexer na forma de contratação de profissional? Olha, eu particularmente eu vejo que é uma certa tendência de que sim. Tá? Não se justifica ter o cara ali 44 horas full time sem que você tenha demanda para ele. No início, como eu falei, ele vai ter muita demanda. Mas depois isso, ele só vai ter, vamos dizer assim, um outro pico de demanda lá para o final do projeto, que é o momento que ele tem que começar a fechar o databook, essas coisas todas no planejamento e, obviamente, promover a entrega final da área de conhecimento que ele atua. Então, será que vai ser também uma tendência dos profissionais de planejamento serem contratados como PJ? Eu acredito que sim. Fábio, mas acontece que a empresa fechou um contrato aqui e esse contrato, né, vamos dizer assim, o cliente final não permite quarteirização. Olha, cara, isso já é uma prática que já acontece há anos. Sabe o que acontece? Coloca então um pedacinho teu na CLT só para poder justificar de que você é, entre aspas, fichado lá no projeto, e o outro
pedação, você coloca lá na PJ, no contrato do seu CNPJ com aquela empresa. Ponto. Eu trabalho assim. Hoje, nós estamos em que data aqui? Dia 2 de dezembro de 2021. O meu trabalho é assim. Eu tenho um pedacinho na CLT e a maior parte dos meus ganhos em relação aos projetos que eu tenho estão em PJ. É porque o cliente final, pronto, está resolvido. Só tem uma desvantagem em relação a isso. Se você trabalha, vamos dizer assim, com esse tipo de contratação, vamos dizer assim, mista, você ganha um pedaço em CLT, outro pedaço na PJ, acontece que você não vai ter lá essas coisas de seguro-desemprego. Tá bom? Você perde isso. Mas vou dizer sincero, você já embolsou, amigo. Tudo aquilo que seria seguro-desemprego, você já embolsou no seu pedaço lá PJ. Então, assim, duas tendências muito grandes do mercado. Eu acredito que a partir de 2022, isso vai se estender, é exatamente esse formato de contratação mista do profissional, ok? E, vamos dizer assim, a execução do trabalho dele também ser algo híbrido. Em 1 ou 2 dias ele está lá no projeto, acompanhando em loco, certinho, fotografa, capacete, EPI completo, seja lá onde for, independente da área de conhecimento. Se você é o planejador do projeto, com certeza vai ser uma grande tendência isso para você aí, para o ano de 2022 em diante. Agora, Fábio, aqui me contrataram CLT full time, 44 horas semanais, de segunda a sábado, e com o salário lá embaixo, ainda colocaram na minha carteira analista. Rever, porque primeiro, existe uma escassez ainda, desde o início dos anos 2000, uma escassez muito grande de profissionais de planejamento. Muito. Eu acho que desde que eu me entendo como profissional de planejamento, eu sempre vou falar assim, cara, a gente está precisando de um cara de planejamento aqui, cara, a gente está precisando de um cara de planejamento aqui, cara, a gente está precisando de um cara de que, pô, entendo de primavera aqui. Isso é gigante. E não é à toa que foi isso grande, vamos dizer assim, mola percussora, o que me incentivou muito a eu fundar a Terra Nova. Hoje é uma empresa micro, tá ok? Temos aí alguns projetos bem pequenos, eu prefiro que tenhamos projetos pequenos, mas tenhamos muito e sempre. Eu não quero projetos de 5 anos, vou nem conseguir ficar nele. Eu prefiro ter vários projetos pequenininhos, mas ter sempre, do que ter um mega projeto na minha carteira. E claro, nossa, a partir do momento que você se torna PJ, você atende 1, 2, 3, 4, basta você ter também planejamento da sua agenda de trabalho para poder atender todos esses clientes. Bom, muitíssimo obrigado por sua atenção na aula de hoje. Já lhe convido, se você não é inscrito, a se inscrever no canal, dá uma olhadinha nas Lauer Studies que aparece aqui embaixo. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. E claro, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma opinião, seu comentário é muito importante. Forte abraço, fica ligado, até a próxima.